Oi, turma! Hoje a gente está aqui para terminar o livrinho O Porquê da Vida, do Leon Denis. Aí eu falei para vocês que no finalzinho do livro, ele cita o que é o espiritismo, a literatura espírita e o livro espírita. Então eu só vou fazer a leitura, né? Para a gente concluir, finalizar este livrinho aqui. O que é o espiritismo? O espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados por espíritos superiores ao educador francês Allan Kardec, que compilou material em 5 obras que ficariam conhecidas posteriormente como a codificação: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Como uma nova ciência, o Espiritismo veio apresentar à humanidade com provas indiscutíveis a existência e a natureza do mundo espiritual, além de suas relações com o mundo físico. A partir dessas evidências, o mundo espiritual deixa de ser algo sobrenatural e passa a ser considerado como inesgotável força da natureza, fonte viva de inúmeros fenômenos até hoje incompreendidos e, por esse motivo, são tidos como fantasiosos e extraordinários. Jesus Cristo ressaltou a relação entre o homem e espírito por várias vezes durante sua jornada na Terra, e talvez alguns de seus ensinamentos pareçam incompreensíveis ou sejam erroneamente interpretados por não se perceber essa associação. O Espiritismo surge então como uma chave que esclarece e explica as palavras do Mestre. Ou seja, nós tivemos lá no passado Moisés, né, que veio e deu uma acalmada naquela turma que estava bem selvagem, colocou a existência de um único Deus e que esse Deus ele daria para cada um de acordo com a sua obra. Só que ele não soube assim se expressar de uma maneira branda, tranquila, como veio Jesus depois e fez. Jesus falou: eu não vim destruir a lei, né? A lei de Moisés e todos os mandamentos. Ele veio cumprir, né? Ele veio exemplificar e foi legal pra caramba, né? Que ele foi lá e resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois veio o Espiritismo, né, que a gente vai puxar a sardinha para essa doutrina maravilhosa, aonde ela vem como consoladora. Então, um veio ensinar, o outro veio exemplificar e o outro veio concluir, através de um consolo. Né? Quem é espírita, quem é kardecista, segue a codificação e estuda as obras, sabe o quanto essa doutrina é consoladora, quanto ela coloca para a gente que as situações que existem em volta não é à toa. Nós somos o precursor da nossa história, nós é que criamos uma série de situações boas e ruins em nossa vida, e nós somos resultado das escolhas que nós fazemos, né? Então as consequências estão aí hoje, e a gente reclama muito delas, mas foram atitudes e escolhas erradas no passado que nos tornam hoje pessoas ainda sofredoras, presas a algumas situações ainda desagradáveis, né? Mas ainda assim a doutrina vem e fala: olha, você só está colhendo aquilo que plantou. Começa a plantar coisas diferentes que você vai ver que a coisa muda, né? Ela abre a nossa mente. A doutrina espírita revela novos e profundos conceitos sobre Deus, o universo, a humanidade, os espíritos e as leis que regem a vida. Ela merece ser estudada, analisada e praticada todos os dias de nossa existência, pois seu valioso conteúdo servirá de grande impulso à nossa evolução. Então, tá aí, fechou o que era a doutrina espírita, que muita gente ainda tem o preconceito, né? E vamos deixar claro o seguinte: eu, Patrícia, pelo menos, eu gosto de deixar isso bem claro. Existe uma grande diferença entre espírita e espiritualista. Espírita é o que segue a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que é ensaios que são mensagens dadas pela espiritualidade do plano superior. Então nós temos essa comunicação com o plano espiritual superior, aonde vem as obras nós estudamos. Ninguém segue Allan Kardec. Tem gente que pensa que espírita, você não acredita em Deus, você não acredita em Jesus, você acredita em Allan Kardec. Não é isso. É falta de conhecimento dessas pessoas para falarem dessa forma, não tem nada a ver. Né? Nós seguimos Jesus, nós acreditamos em Deus como nosso Criador, só que os ensinamentos que consolam, que nos dão impulso para a nossa evolução espiritual, eles vêm através dos amigos espirituais, que são equipes formadas por Jesus, que é o nosso governador do plano Terra, chamado Terra, né? Ele é o nosso governador. Então, ele tem as equipes
que vão trabalhar para o nosso bem. E nós temos, graças a Deus, graças a Jesus, nós temos esse contato através da doutrina espírita com esses espíritos, que podem nos ajudar a evoluir. Mas ninguém está aqui seguindo um homem, Allan Kardec, não é isso, não existe isso. E espiritualista já são religiões ligadas a rituais. O espiritismo não tem ritual, né? O mais que a gente tem é uma água fluidificada lá, né? Que é a mesma coisa da água benta na igreja católica, né? Da água do batizado lá da igreja evangélica. Então nós também temos a água, porque é uma química fundamental para o nosso corpo e para o nosso espírito também. Então, quando eu vejo pessoas indo ao centro espírita levando lá a garrafinha de água para fluidificar, a gente tem que tomar o cuidado para que essas pessoas não acreditem no ritual da água. Isso não existe, né? Jesus dizia que é a tua fé que te cura, mas que é fato que a espiritualidade trabalha através da química da água para colocar ali, né, fluidos que vão te ajudar na parte do equilíbrio emocional e o equilíbrio carnal. Isso é fato. A ciência já comprovou isso. Não é a Patrícia que está falando e nem nenhuma obra fictícia. É real, né? A água realmente ela produz para a gente uma série de transformações no nosso corpo. Fica sem água para vocês verem, né? Então, água é água. Independente se ela está lá no centro espírita, na igreja católica, ela tem uma importância muito grande para a gente. Então, o espírita não cultua imagens, ele não cultua aquela coisa de vela. O espírita não faz isso. Agora, o espiritualista tem os rituais, né? Aí, cada qual, eu não entendo direito, não adianta eu falar daquilo que eu não entendo, mas conheço pessoas que frequentam e que são espiritualistas e que falam, né? Que às vezes tem que matar um animal, às vezes tem que levar uma oferenda para uma encruzilhada, para uma cachoeira, para o mar, né? Então, eles têm os rituais. O espiritualista, ele acredita nos espíritos, ele tem comunicações espirituais, mas ele tem essa parte do ritual. Eu acho que o que difere mais entre espírita e espiritualista é a questão do ritual, né? O espiritualista, ele acredita tanto como o espírita em espíritos, na divindade superior, como também na inferior, mas ele tem a questão, o espiritualista tem a questão mais dos rituais. Então, quando eu falo para alguém que eu sou espírita, geralmente eu tenho que ficar explicando que tipo de espírita que eu sou. Não existe o tipo de espírita. Espírita é o que estuda Allan Kardec. Estuda, não segue, né? Allan Kardec não é um homem para ser seguido, apesar da índole dele e o caráter dele ser de extremo valor. Mas a gente segue Jesus, né? Nós temos como pai o nosso Criador, Deus. O Allan Kardec é apenas um mero instrumento para trazer para a gente as obras, né, as literaturas que vêm da espiritualidade. Em falar em literatura, aí aqui no texto vem literatura espírita. Em qualquer parte do mundo é comum encontrar pessoas que se interessem por assuntos como imortalidade, comunicação com os espíritos, vida após a morte e reencarnação. A crescente popularidade desses temas pode ser avaliada com o sucesso de vários filmes, seriados, novelas e peças teatrais que incluem em seus roteiros conceitos ligados à espiritualidade e à alma. Cada vez mais a imprensa evidencia a literatura espírita, cujas obras impressionam até mesmo grandes veículos de comunicação devido ao seu grande número de vendas. O principal motivo pela busca dos filmes e livros dos gêneros é simples. O espiritismo consegue responder de forma clara perguntas que pairam sobre a humanidade desde o princípio dos tempos. Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O espiritismo responde, né? Aí o que o livro, né, debateu lá desde o início, a questão que a católica poderia ter respondido. Ela tem as respostas, porém ela guarda isso a 7 chaves para dominar os seus fiéis, né? Então, enquanto ela tem a resposta, a detenção do poder ali, do conhecimento, e mais ninguém tem, as pessoas ficam dependentes daquela instituição religiosa. Quando você passa a ter o conhecimento, quando você passa a ter obras que você pode estudar, inclusive na sua casa, é certo que a gente sozinho vai cometer erros, porque nós temos a limitação do conhecimento. Quando a gente pega um grupo para estudar um determinado livro, por isso que eu joguei, né, esses estudos na internet, para que outras pessoas vissem, para que outras pessoas me corrigissem, acrescentassem algo diante das leituras, lógico que a sua amplitude de conhecimento ela vai se tornando cada vez maior.
E se a gente não estuda tudo isso, a gente fica travado, né? Esperando vir pronto a resposta, né? Se eu fiz isso, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Você fica esperando o outro te avaliar. E aqui não, aqui você se autoavalia. Opa, tem coisa que eu fiz que, beleza, tem coisa que eu fiz que não estava legal. Os ensinamentos espíritas trazem a mensagem consoladora de que existe vida após a morte, e essa é uma das melhores notícias que podemos receber quando temos entes queridos que já não habitam mais na Terra. Então é consoladora. As conquistas e os aprendizados adquiridos em vida sempre farão parte do nosso futuro e prosseguirão de forma ininterrupta por toda a jornada pessoal de cada um. Divulgar o Espiritismo por meio da literatura é a principal missão da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? Que há mais de 100 anos seleciona conteúdos doutrinários de qualidade para espalhar a palavra e o ideal do Cristo por todo o mundo, rumo ao caminho da felicidade e plenitude. Bom, então a FEB, né, que é a Federação Espírita Brasileira, ela divulga aí várias obras literárias, está à disposição de vocês hoje na internet, então você clica lá, você consegue baixar as obras, você não precisa nem comprar, nem gastar dinheiro com isso, basta ter a boa vontade do estudo, né? O livro espírita. Cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma dos fundamentos da vida. O livro científico livra da incultura. O livro espírita livra da crueldade para que os louros intelectuais não se desregrem na delinquência. O livro filosófico livra do preconceito. O livro espírita livra da divagação delirante a fim de que a elucidação não se converta em palavras inúteis. O livro piedoso livra do desespero. O livro espírita livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo. O livro jurídico livra da injustiça. O livro espírita livra para a parcialidade, a fim de que o direito não se faça instrumento da opressão. O livro técnico livra da incipiência. O livro espírita livra da vaidade, para que a especialização não seja manejada em prejuízo dos outros. O livro da agricultura livra do primitivismo. O livro espírita livra da ambição desvairada, a fim de que o trabalho da gleba não se envileça. O livro de regras sociais livra da rudeza de trato. O livro espírita livra da irresponsabilidade que muitas vezes transfigura o lar e em atormentado reduto de sofrimento. O livro de consolo livra da aflição. O livro espírita livra do êxtase inerte, para que o reconforto não se acomode em preguiça. O livro de informações livra do atraso. O livro espírita livra do tempo perdido, a fim de que a hora vazia não nos arraste à queda em dívidas escabrosas. Amparemos o livro respeitável, que é a luz de hoje, no entanto, auxiliemos e divulguemos quanto nos seja possível. O livro espírita, que é a luz de hoje, amanhã e sempre. O livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal. Emmanuel. Gente, olha quem é que falou sobre o livro espírita aqui, né? Essa página foi recebida pelo Chico Xavier em reunião pública na Comunhão Espírita Cristã na noite do dia 25 de fevereiro de 1963, em Minas Gerais, Uberaba, e transcrita no livro em Reformador, no abril 1963, na página 9. É isso, gente. Esse livro aqui é maravilhoso, né? Como eu falei ontem, teve partes assim que eu achei que, né, não ia surtir muito efeito. Eu falei, meu Deus, esse livro vai acabar ficando chato, as pessoas não vão querer assistir os vídeos, mas que nada. Grande parte do pessoal que me acompanhou desde o início do livro ficou até o final, né? Então fica aqui para que a gente possa retomar, porque livro a gente não lê uma vez só. Quando vocês puderem e quiserem, busquem o livro Porquê da Vida, do Leon Diniz. Retomem as leituras. Cada vez que a gente lê, a gente entende uma coisa diferente, a gente aprende alguma coisa diferente. E foi um livro assim que me construiu bastante argumentos para algumas coisas que antes eu ficava na dúvida. Então me ajudou bastante aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês também. A partir de amanhã, sexta-feira, a gente vai começar com esse daqui, ó. No Rumo Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. A gente já tinha visto uma outra obra dele, né?
Do Divaldo a gente viu Transição Planetária e Mundo Regenerado. E esse aqui tá fresquinho. Ah, cheirinho novo. Esse aqui ele foi feito em 2020. Então ele tem a edição dele aqui é de 2020, isso mesmo, tá? E vamos ver aí o que o Manuel tem para nós. Vai envolver temas ligados à pandemia que nós vivemos, né? Vai ter uma série de coisas aí que a gente vai conversar amanhã. Hoje não. Hoje a gente termina então Leão Diniz, o porquê da vida. Deus abençoe todos. E eu espero que vocês tenham gostado, de verdade, tá? Eu vi que tem dias que os vídeos dão aí 30, 40 pessoas que estão vendo, tem dia que dá 6, dá 9. Não tem aquela regularidade de pessoas assistindo. Mas o que eu acho válido, né, é que aqueles que pegaram do começo ao fim devem ter se transformado um pouquinho tanto quanto eu, né? Aí vai do esforço de cada um. Vai do desejo, né? Talvez também da parte de comunicação minha, que às vezes é mais interessante, às vezes é menos. Mas eu tô tendo um problema agora no final e eu preciso falar isso para vocês. Eu tava conseguindo postar todos os dias em grupos espíritas no Facebook. Eu conseguia postar sem problema nenhum. Eu não sei se eu comecei a postar em alguns grupos que eles não desejavam, né, os vídeos, e esses grupos começaram a me denunciar ao Facebook. Ao invés da pessoa virar e falar assim, olha, não quero receber seu vídeo, denuncia. Aí o Face entende o quê? Que eu não posso mais postar, começa a me dar castigo. Então eu peço para vocês que entrem pelo YouTube, porque pelo Face eu não tô conseguindo mais, gente. Tá difícil, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aí.